Ok. Boa tarde a todos e a todas. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso espaço de debate à sexta-feira, como é o costume. Hoje, para essa edição, em parceria com a Consulta Elga, convidamos a senhora Sheila Antunes para partilhar conosco o tema, para apresentar o projeto Mobiliar Prêmio, e que, em termos da apresentação do perfil da nossa preletora, de forma resumida, ela é arquiteta de interiores e design, é cofundadora e diretora criativa do STAD, né? Se diz, né? Estádio, ou temos que falar em português? Acho que está em inglês. Ok. Estúdio, que é uma empresa, neste caso, ligada a design, focado em projetos de 350 graus. Estava de perceber isso. 350. Exatamente, 300, aqui está 350, mas não tem tempo. Então, recentemente foi representar o país na mesa redonda regional africana em Lagos, em convite da Confederação Internacional da Arquitetura de Interior. Então, ao longo da sua explanação, neste preciso momento, poderá primeiro falar um pouco sobre este projeto e depois poderá partilhar conosco algumas experiências obtidas ao longo da sua participação nesta mesma redonda. Então, sem mais demora, antes peço desculpas pelo o tempo que nós levamos antes de começar. Devíamos ter começado pontualmente às 14 horas. E não é demais lembrar-vos que para a participação poderão manter os vossos microfones desligados e os vídeos, né? As câmeras desligadas ou desligadas, e poderão apenas ligar no momento em que nós autorizarmos a palavra. E para solicitar a palavra, pode deixar uma mensagem no nosso chat e nós poderemos ter o gosto de ler tanto a sua questão ou tentar citar o seu nome e lhe passar a palavra. Então, eu agradeço a nossa preletora por ter aceito o nosso convite. Não tem sido fácil ceder os minutos ou a tarde de sexta-feira, uma vez que a princípio de semana em Angola. Então, não tem sido fácil a pessoa se disponibilizar. Então, nós estamos muito gratos por isso, por essa disponibilidade. Então, neste preciso momento também estamos em direto pela nossa página do Facebook. Pode também nos acompanhar a partir de lá, pode deixar o seu comentário, a sua pergunta, e teremos o gosto de ler para que a nossa preletora pode ceder algumas considerações sobre ele. Então, sem mais delongas, passo-lhe a palavra, eu que vos falo sobre Jan César Capitão. Estarei aqui com muito gosto em partilhar ou em moderar este espaço. Então, tenha bondade. Muito obrigada, Sr. César. Primeiro, gostava de agradecer o convite que me foi feito para a DIW, que eu acho que tem feito um trabalho de grande valor a nível da nossa cultura, tanto cultura como arquitetura, que também é cultura, e então aqui agradecer o convite. Bom, vou começar um bocadinho a falar sobre o projeto de mobiliário, que é basicamente uma marca que chama-se Feel. A marca Feel fala sobre o mobiliário que conta a história, como eu falo um bocadinho. Recuando um bocadinho no tempo, o projeto Feel nasceu em 2015, depois de uma conversa de café entre amigos, em que eu achava que tinha necessidade, depois de uma longa estadia fora de Angola, de criar algum produto. Na altura era um produto, não era propriamente uma peça de mobiliário, que contasse um bocadinho da história de Angola e que falasse da nossa cultura, da riqueza que a nossa cultura tem, tanto a nível de materiais, de cores, de texturas. Pronto. Durante o meu processo universitário,
uma das principais abordagens que nós tínhamos era de como os projetos eram criados, ou seja, como tirar da cabeça do arquiteto, do designer, do criativo, uma ideia e materializá-la. Então, tivemos vários treinamentos, que eu chamo assim, a nossa mente, de como podíamos criar projetos, como podíamos usar os materiais, como podíamos transformar os materiais. E daí essa minha paixão, de alguma maneira, de como as coisas nascem até o ponto de partida. Falando um bocadinho do projeto da FIL, eu trouxe uma apresentação para contar um bocadinho sobre como este processo foi criado. Bom, durante o ano... Peço desculpas, só um minutinho. Deixa eu ver aqui uma partilha. Os problemas técnicos normais. Ok, acho que agora já estamos, certo? Muito bem. Vou partilhar um bocadinho sobre o processo criativo do projeto FIL. Particularmente, sempre fui uma pessoa que gosto ainda de leitura. Eu acho que todas as pessoas criativas têm uma inquietude, de alguma maneira, que é saber como é que as coisas nascem, como é que as coisas morrem, de onde é que elas vêm. E o projeto FIL começou justamente com essa dinâmica, onde a ideia foi juntar ícones da nossa cultura e criar um objeto. Basicamente, foram 6 conceitos que foram usados, que foi a nossa cultura, isso representando máscaras e esculturas, a nossa fauna, a nossa flora, a nossa gastronomia, as nossas diferentes etnias e diferentes culturas dentro da nossa cultura e paisagens. A ideia era fazer uma pesquisa de como vários conceitos podiam estar unidos e como podíamos tirar proveito das cores, dos cheiros, de tudo que a nossa natureza pudesse dar-nos. Dentro dessa pesquisa fui entrando um bocadinho mais para dentro de cada um deles, esmiuçando mais da nossa gastronomia. Usamos como paleta cromática, que depois mais à frente vou explicar um bocadinho, o café, as especiarias, que têm cores lindíssimas. Na nossa gente nós temos a mulher Mumuila, que para mim representa a beleza da mulher angolana de uma forma excepcional. As nossas paisagens, as nossas montanhas, o nosso céu, enfim, uma infinidade de estímulos que nós temos em Angola. E daí criei então essa dinâmica de unificar. Como depois levar isso ao mobiliário? Depois dessa dinâmica, que durou cerca de um ano, mais ou menos, obviamente que os projetos são feitos com uma equipa. Eu sou arquiteta de interiores e designer, tenho uma vertente de designer, mas depois foi necessário levarmos toda esta ideia à engenharia, levarmos a forma de criar realmente o objeto e ser execuível. Depois dessa pesquisa e depois de levarmos a engenharia e vermos tudo, pensamos então em criar 3 peças de mobiliário, onde uniríamos numa primeira fase os conceitos. Nasce então o Aparador Muila, que é uma homenagem feita à mulher Mumuila. E aqui fizemos então uma fusão, entrando já a gente, a gastronomia e a cultura, onde usamos o atum, os quiabos, que vão dar depois a forma pronto, nós temos depois alguns acessórios que compõem essas peças de mobiliário. E então aqui a poesia era termos a nossa pele negra da mulher revestida por um manto que de alguma forma fosse simbolizar as nossas miçangas, e que aí tiramos então a forma do objeto, portanto, tiramos a forma do quiabo como forma para este objeto, que depois vai dar esta sensação de que temos a miçanga na pele da mulher. Portanto, o Aparador Muila representa isso para nós. Levamos depois disso ele a um sketch inicial. Depois temos as ideias todas, obviamente que o mobiliário tem que ser testado e temos que ver se realmente é execuível. Foram feitos vários desenhos iniciais, onde fomos testando como é que ele podia ser. Aqui podemos ver um bocadinho da madeira por trás, que isso seria
o corpo da mulher angolana, da Muila, e aqui à frente era uma forma de representarmos então todas essas miçangas, que de alguma maneira o que está por trás disto na verdade é uma pura metáfora, mas que nós levamos isso, daí o processo criativo ser tão interessante e tão importante, porque eu acredito que todos os objetos têm uma história, e a história vem justamente de toda esta dinâmica que está lá atrás e que depois quando a gente vê o objeto se calhar nem sabe como é que ele foi criado, mas de facto tem uma história que dá o valor, agrega valor a cada peça. Bom, este é o aparador Muila, que foi a primeira peça. Criamos então uma segunda peça que é uma consola, que é a consola Gold Quito. A Gold Quito tem a mesma dinâmica, mas aqui nós juntamos a gente e a paisagem. Aqui a gente, pelos nossos povos que vão de um lado e para o outro, que migravam de um lado e para o outro, os nossos rios, as nossas rochas, as nossas pedras preciosas. E então a ideia foi também, da mesma maneira que aconteceu com o aparador Muila, criar então a consola do Gold Quito. A consola Gold Quito passou pelo mesmo processo. Fizemos vários desenhos iniciais para chegar ao resultado final. Estes são os primeiros esboços que foram feitos das peças. Este foi o resultado que nós achamos que era o ideal a nível de estética para a consola Gold Quito. E vem então a seguir a terceira peça, que foi a peça que deu-nos, a nível de marca, a nível de visibilidade, foi a peça que teve um maior impacto, que é a peça Ambó. Ambó significa ovo, ovo de avestruz especificamente, em uma das nossas línguas africanas, onde aquilo que nós fizemos foi dentro sempre da mesma premissa, que é usarmos os conceitos unificados, que é aquilo que nós fizemos foi usar a fauna, as paisagens. Desculpa, poderia desligar o microfone? Está a haver uma interferência, por favor. Pronto, a peça Ambó é uma peça que sou um bocadinho suspeita para falar, mas é uma verdadeira obra de arte no sentido de que conseguimos aqui trazer uma carga tanto emocional como a nível de proposta e de dinâmica muito bem encaixada. Foi um desafio muito grande. Aqui nós temos a lagosta, que deu-nos origem a algumas facetas da peça, o ovo da avestruz, que na verdade contém vida por dentro e que essa vida por fora vai se refletir, e aí usamos a casca da lagosta, a parte de fora da lagosta, as texturas da pele do elefante, a cor do diamante bruto, que é antracite, foi o que nós usamos, e este foi o resultado depois também de uma pesquisa e depois de termos feito várias tentativas de colocar estes conceitos de uma forma unificada. Pronto, este foi o processo que levou-nos a criar as peças, o processo criativo da onde as peças vêm. Obviamente que o processo criativo é um processo contínuo, onde temos um desenho inicial, depois vamos para a materialização, e aí vem um segundo desafio, que é realmente ver que aquilo que a gente pensa é execuível e é realmente forma de fazer. Este é o logotipo da FIL. O logotipo da FIL também vem acompanhado por uma carga muito especial. Nós aqui unificamos a figura do Dião, que é o rei da selva. O produto FIL é um produto que conta literalmente o que Angola é para o mundo, porque eu acredito que nós temos muitos criativos em Angola, temos muitas pessoas pensantes, nós somos, acredito, de alguma maneira, um angolano é um artista nato, e temos de começar, se calhar, a pegar o nosso produto e a nossa forma de pensar e levar o nosso produto lá para fora. Então, queríamos que o nosso logotipo também tivesse essa dinâmica, onde usamos o diamante, aqui à volta da cara do Dião, o Dião que é o rei da selva, e a coroa, que também simboliza essa realeza. Aqui falamos um bocadinho sobre o que é a nossa coleção, que é Angola Sons e Tons. A coleção levou este nome justamente por todo o processo que levou-nos a chegar ao produto final. Aqui falamos um bocadinho sobre a marca, o que é que a marca deseja atingir.
Aqui as peças já começam a ganhar vida, porque já saíram do que é um simples desenho e começam já a ser peças realmente feitas depois de grandes pesquisas com uma equipa, pronto, que foi muito engajada nesse processo. Aqui nasce então, depois da primeira abordagem que eu tive, o aparador Moila. O aparador Moila aqui já tem os seus componentes muito bem estudados, do que é que nós queríamos a nível de madeiras, de como é que íamos materializar toda a parte da casca exterior, como é que o logotipo ia se encaixar na peça. Pronto, ele aqui já ganha forma, já tem a sua materialidade real. Aqui depois fizemos também uma pesquisa de como é que seria essa intervenção. Aqui temos, pronto, as dimensões do aparador, como seria essa dimensão relacionada com o uso diário, porque o design tem que seguir a forma tem que seguir a função. E fora temos um processo criativo, fora temos uma peça artística. As peças artísticas têm depois de serem inseridas em espaços e têm de ser usadas. Fizemos ela em vários acabamentos. Temos ela, pronto, em madeira, aqui temos ela em outro acabamento, que é madeira lacada, em branco pérola, alto brilho, com folhadouro. Temos ela em um terceiro acabamento, que é a lacagem champanhe alto brilho, que é o ébano. Dizer também todas as madeiras, e basicamente a ideia é usarmos o que nós temos a nível do nosso país, a nível de materialidade. E aqui temos uma terceira opção, que é ela em pau-ferro, com verniz mate e lacagem branca pérola mate. Isto é, temos um outro acabamento também, que é a lacagem preto mate alto brilho. Portanto, nós lançamos 3 peças, onde as peças, cada uma delas vai tendo um acabamento diferente e vai se adequando, porque fora a paixão por processos criativos, nós também fazemos casas e temos de pensar em como estes objetos vão estar inseridos dentro de uma dinâmica, como é que esses objetos, apesar de serem artísticos, vão conviver com as pessoas. E então é um cuidado que tem de haver sempre a nível não só de design, mas também de como o próprio objeto será útil para a vida de quem comprar e das pessoas, no caso. Aqui já temos a Gold Quito, isto é o nosso catálogo. Aqui já também passamos pelo mesmo processo que o aparador Moila. A Gold Quito tomou esta forma. Tudo isto é feito em madeiras também. É um processo que também vem do processo anterior, fora o desenho. Depois algumas coisas têm que ser afinadas, algumas coisas têm que ser melhoradas, outras não foram de acordo com o que nós queríamos, mas o resultado final realmente também consegue explanar o que nós de facto desejávamos com a Gold Quito. Esta é a segunda peça, é a Gold Quito. Gold Quito também é apresentada em vários acabamentos. É em madeira lacada, em pérola alto brilho, também numa lacagem cinza. Aqui depois fizemos uma pesquisa de unificar vários materiais e ver como é que eles pudessem conviver uns com os outros. A lacagem cinza titânio mate e preto alto brilho. A lacagem em preto mate com folhadouro. Pronto, estas são as opções da Gold Quito. E por fim temos o aparador Ambó. O aparador Ambó foi um desafio muito grande. Este é o resultado final do aparador Ambó, que pronto, aqui temos a lagosta, o ovo de avestruz, temos a casca da lagosta como textura, temos a cor do diamante em estado bruto, a textura da pele de elefante. E foi um desafio criarmos uma peça que pudesse simbolizar toda esta dinâmica que nós anteriormente tínhamos pensado. O aparador Ambó é um móvel versátil, pode ser um móvel usado dentro de casa, para usarmos para louça ou outro tipo de objetos. Ele depois terá objetos que são suportes para o tipo de uso que vamos dar, ou pode ser um aparador vertical para um escritório,
onde também pode ser usado para livros, copos, bar, enfim, ele é bastante adaptável. Então criamos uma peça que não fosse uma peça única, mas que fosse uma peça da coleção que tivesse de facto um impacto. Aqui temos outros acabamentos do aparador Ambó, em lacagem azul petróleo com alto brilho e folha de ouro também no seu interior. Aqui temos ela em madeira, lacagem branca, pérola, alto brilho com folha de ouro, também outro acabamento. E temos ela em madeira, lacagem castanho cappuccino, que esta, na verdade, quando eu falava do café e todas as texturas, na verdade, tudo o que nós fizemos a nível de pesquisa, a ideia era levarmos literalmente ao produto final e que realmente toda essa pesquisa que foi feita dos 6 conceitos fossem usadas de maneira, na sua totalidade, fossem totalmente exploradas. O café é uma das... eu acho que é belo o café por onde se olhar, pelo seu cheiro, pela sua textura, pela sua cor, pela sua forma. Então queríamos levar também o café, uma das nossas peças, e conseguimos colocá-la na peça Ambó, que de alguma maneira tem uma forma que também nos leva a vê-la. E depois temos aqui ela em lacagem vermelho, que é um vermelho, pronto, isto depois tem algumas misturas de tintas e tudo mais nas indústrias e pronto. Nós chegamos a esse resultado final, também foram feitas pesquisas nesse sentido. Pronto, estas são as peças, a manufatura dos móveis, falar um bocadinho delas, são peças complexas, mas aqui temos um bocadinho de como elas foram concebidas. É um trabalho onde foi feito por máquinas e pelo homem, na verdade, que as máquinas são feitas pelo homem, mas o que eu quero dizer é que é um trabalho que é artesanal. O processo é feito, é desenhado, depois de sair do desenho, isto é lançado por uma CNC, que é uma máquina específica que faz os cortes a laser e um programa específico para poder desenhá-las, mas após essas peças saírem do corte CNC é necessário haver um trabalho manual, onde elas são polidas, onde elas são encaixadas, todas as peças são feitas e pronto, é um processo realmente complexo. Vou partilhar um bocadinho de algumas imagens que foram a produção dessas peças. Só um segundo. Não sei se conseguem ver, eu acho que não. Não, acho que não. Um segundinho. Não, nós temos que partilhar aqui. Eu só pedir aqui ajuda aos senhores. Entretanto, enquanto isso, se alguém tiver alguma questão a colocar, agradeceria. Enquanto vemos essa questão de ver as peças na sua produção. Ok, enquanto isso, acho que podemos continuar antes de quando esperarmos as imagens que espelham o que foi o trabalho das peças. Se calhar passar a palavra aos nossos internautas para questões que se impõem ou contribuições. Sim, não tendo contribuições, se calhar podemos provocar a nossa leitora. Acho que agora já está. Já. Ok. Pode seguir, Sr. César, enquanto estamos aqui a ajustar. Na verdade, eu acompanhei atentamente a apresentação. Percebi que por detrás das peças que nos apresenta existe uma história, traz alguns elementos culturais também dentro dessas peças e gostava de perceber como é que é passada essa mensagem depois da peça estar toda ela completa. Imagina, eu vou para um supermercado, encontro a peça, posso levar para
para casa ou para o escritor. E por detrás dessas peças tem uma história. Como poderei passar essa mensagem às outras pessoas? Qual é a estratégia que usam para poder explicar a mensagem das peças? Porque não basta só aí a beleza, mas tem muitos significados por detrás dessa mesma peça. De qual é a estratégia que tem usado para informar e dizer não só isto, mas por detrás disso tem isso e aquilo. Bom, Sr. César, aproveitando um bocadinho da sua questão, já temos as imagens Sim. aqui colocadas. Mobiliário escultórico, regra geral, é um mobiliário muito específico. E a forma de venda ou a forma de encaixá-lo no mercado, portanto, são mobiliários que têm um público muito específico. Normalmente são colecionadores, são pessoas que... A nossa ideia, basicamente, era, obviamente, criar um produto de premium. Quando a gente fala de premium, está a falar de um target, não digo elevado monetariamente, mas carregado de simbologia e carregado de informação, em que há determinados setores ou há determinadas pessoas que têm uma visão muito específica com relação a este tipo de mobiliário. Os processos criativos, às vezes, são visíveis, e às vezes são como se fosse uma metáfora. No nosso caso, nós usamos a metáfora de muitas coisas para criar mobiliário. Obviamente que nós, quando vamos apresentar a peça, nós temos o cuidado de sempre contar a história por trás da peça. Eu acho que a peça Ambó, a Gold Tweed também, olhando por si só, e eu dizer isto parece um rio e uma rocha, ela simboliza um rio e uma rocha. Se eu disser que Ambó, esta peça particularmente, que é a união da lagosta com o ovo de avestruz, de alguma maneira dá para ver isso. Mas para dizer que não é uma peça onde eu vou a um supermercado e eu encontro o que eu possa levar. Essa peça especificamente tem 2 metros e, se não estou em erro, 10. E na altura, quando nós fizemos o primeiro protótipo, ela pesava mais de 300 quilos. Só para ter uma noção que não é uma peça que eu consiga ter, é uma peça que eu consiga ter num hotel, é uma peça que eu consiga ter em determinados lugares muito específicos. Obviamente que quem quiser um colecionador, uma pessoa que goste de arte, não é a típica peça que a gente compra na loja convencional, não é? É uma peça que realmente é para criar um impacto, é para criar um estilo, realmente um sentido, não é? É para quem olhar, sentir que tem os seus sentidos a moverem-se, mas não percebe porquê. Pronto, não sei se me consegui responder um bocadinho a sua pergunta, ou se era... Acho que estou saciado. Mas a ideia que me ficou é como tem um grupo específico e deve entender de que esse grupo, a partir do momento que ela vê a peça, consegue decifrar os diferentes... De alguma maneira, por quê? Porque eu acho que isto é um exercício que, por exemplo, vou dar o exemplo de pessoas que compram obras de arte. Eu sou leiga, se calhar, o Sr. César também, mas quem realmente é um colecionador de arte olha para uma peça de arte e consegue ver que por trás daquilo há mais coisas. Então, não é uma peça que quem olhar, a primeira ideia vai ter, uau, o que é isso? No fundo é o que nós queríamos, né? Criar essa inquietude, mas o que isso é? O que significa? Como é que abre? Como é que funciona? No fundo, é esse exercício que nós queremos fazer com elas. Quando a gente fala de algo específico, quando é um público específico, entenda-se que não é um público, não estou a falar de alguém financeiramente específico, eu estou a falar de alguém que tenha a sua mente treinada de alguma maneira para perceber. Quem não a tem, vai ter essa inquietação, vai querer saber do que é que se trata. E então eu acho que essa é a beleza de criar um móvel que é a escultura. Porque a arte é abstrata, a arte depende de quem a vê, depende de quem a interpreta, e no final do dia as nossas peças são arte. Então, não há como a gente levá-las ao supermercado ou mesmo ao hotel e dizer, olha, isto aqui é uma lagosta. Acho que não, acho que no final do dia, à medida que as pessoas vão vivenciando as nossas peças, vão vivenciando a nossa arte. Então, uma coisa vai levando a outra, basicamente. Ok. Dizer aos nossos internautas que nos encontramos no momento de debate, estamos a passar a palavra para os que estiverem interessados para perguntas, contribuições. Se tiver, então, dou-lhes o tempo.
Vou só fechar aqui, peço desculpas antes das perguntas, que é a questão de pronto, esta foi a peça que nós fizemos o primeiro protótipo, isto foi feito, isto já em fábrica. Só fechar, por favor. Ok. Não preciso? Okay. Sim, desculpa. Pronto. Dizer que isto foi feito o primeiro protótipo, obviamente que depois os desafios aparecem, de como encaixá-las, encaixar todas essas alas, essas peças facetadas que a peça tem, também foram um desafio de fazer com que elas tivessem realmente com uma dinâmica como deveria. É possível materializá-la e que temos aqui o resultado final. Bonito. Sim, esta peça especificamente foi oferecida ao Presidente da República. O ex, no caso. Sim, o Sr. José Eduardo Santos. E na altura do seu aniversário tinham lançado-nos o desafio e que nós muito agradecemos até hoje de poder ter esse contributo. Esta peça foi especificamente feita para este efeito. Foi o primeiro protótipo. Não, as outras duas imagens. Pronto. Temos aqui. Ok. Temos outra? Pronto. Isto foi na altura da entrega da peça. Isto foi em 2015, se não tem erro, 2015, sim. Nós conseguimos materializá-la. São peças complexas, são peças que nós não conseguimos, na altura não fizemos a peça, não conseguimos fazer a peça cá, foi pronto, um certo desafio e fazemos votos de poder então, construí-la e fazê-las cá em Angola, seja de nós para nós, da nossa indústria para o mundo, literalmente, desde o desenho, a concepção até o produto final. Então, pesa muito, não é? Pesa. Pode interromper. Pesa. Tá bom. Aí está. Ok. Muito bem. E guardo então as questões que desejam colocar. Então, esperamos as vossas questões, se há alguma dúvida, se apreciaram as peças que nos foram apresentar e as histórias que estão por detrás dessas peças. Sim, por favor, Sr. João. Se quiser, pode ligar a câmera. Boa tarde a todos. Boa tarde. Agradeço a Sheila por a apresentação. Eu acho que, para além daquele ponto que o capitão esteve a colocar, do que é que está por detrás da peça, eu acho que, na minha opinião, uma coisa muito importante a considerar nesse tipo de obras é a própria criatividade. A própria criatividade de quem faz a peça, a imaginação, quer dizer, é muito interessante a pessoa tentar descobrir uma peça desse tipo de arte, como é que foi feito, onde é que o autor, a pessoa que pensou faz esculpir aquilo, o que é que ele pensou exatamente. O que a própria Sheila estava a dizer é provocar, na verdade, até uma reflexão naquela pessoa que compra e pensar o nível de imaginação e criatividade que foi utilizado para ter essa obra de arte. Esse é um comentário. Uma pergunta a Sheila é se, de facto, tendo em conta os custos que estão implicados para criar esse tipo de artes, se temos público para comprar as peças, não só pelo preço, mas também pelo gosto. Considera que temos aqui público que se interessa em comprar, pessoas individualmente, empresas, etc. Obrigado. Muito obrigada, Sr. João, primeiro pelo seu comentário, muito assertivo, justamente que eu estava a explicar ao Sr. César que
quem faz arte quer justamente provocar o usuário ou outra pessoa essa inquietude, esse constante exercício mental de como é que as coisas são feitas e quais são os desafios por trás. Eu acho que depois, fora o valor que a peça tenha pelos seus materiais, é todo o peso de um processo criativo, de toda uma dinâmica que existiu anteriormente. E eu acho que mais do que o valor monetário, as peças de arte têm esse valor, né, que vai acompanhar a cada uma delas. Isto com relação ao seu comentário, que eu agradeço e que coincido totalmente com o que publicou. E para dizer, na sua segunda questão, que o nosso mercado é um mercado um bocadinho particular, porque muitas situações são novas, né? Nós estamos a caminhar com tudo, estamos a inovar, estamos a caminhar, tudo está a andar ao mesmo tempo. Quando se criou o projeto Field, a ideia era focar, obviamente, no nosso mercado, porque é daqui que a história saiu, mas era levar um produto que representasse Angola para o mundo. Ou seja, a nossa intenção não é só nos focarmos em mercado angolano, vamos obviamente explorar o mercado angolano dentro das possibilidades que houver, como bem disse, empresas, pessoas individuais, colecionadores de arte, enfim, todas as pessoas interessadas e que tiverem, todas as pessoas afins a terem uma peça de arte em casa, e também irmos a grandes feiras internacionais. O nosso sonho enquanto criativos é sempre criar barreiras internacionais. Eu tive agora, e depois vamos falar um bocadinho como o Sr. César falou, a representar Angola num fórum internacional, e eu pude beber da experiência de várias pessoas de vários lugares do mundo partilharem experiências e levarem produtos dos seus lugares para outros lugares, a contarem a sua história e a partilhar. Então, para mim, especialmente a nível de pessoal ou profissional, mais do que comercializar em Angola, é justamente levar o que nós angolanos conseguimos fazer e conseguimos pensar além fronteiras. Estamos a falar de feiras como o Salão del Móvel, que é uma das feiras mais conceituadas do mundo a nível de mobiliário, e por que não um dia chegarmos a esta feira com um produto nosso, onde o mundo saiba que, afinal de contas, ok, Angola tem N questões, mas também tem coisas muito boas, como design de qualidade, com um processo criativo de qualidade. Então, fora mercado angolano, mercado exterior. Não sei se consegui responder a sua questão, mas basicamente esta é a nossa forma de pensar e tomar que as coisas assim se realizem. Sim, uma das peças, a memória não me falha, acho que é como nome, ou tem como nome, Console Gold, não é? Uma das peças que apresentou. Gold Cuito. Gold Cuito. Por que este nome, uma vez que pretende quer levar os aspectos culturais dentro da peça para outras realidades? E o nome talvez vejo que foge um pouco daquilo que é a sua intenção. Não, o Cuito é nosso. Todos os aspectos, né? O Cuito é nosso. O Cuito. Gold Cuito é nosso, é de Cuito. Da província. Gold, sim, o Gold vem do ouro. Obviamente que depois nós em design temos que criar umas estratégias para também criar, vendermos de alguma maneira, né? As coisas. Quando a gente fala em vender, é que nós, para bem ou para mal, nós falamos português, e de alguma maneira o mundo é anglófono, né? Exatamente. E pronto, de alguma maneira tínhamos ali que fazer um exercício para as pessoas também se conectarem a algumas coisas, mas é um detalhe mínimo. No final do dia, o que realmente importa é a história que nós contamos, porque onde eu for, a história que eu contei aqui na DW, a história que eu contarei, seja na China, seja na Itália, seja em Milão. Então, eu acho que pronto, eu tenho uma pergunta que entrou. O que me beliscou um bocadinho é mais ou menos o nome, tendo em conta a intenção de levar os elementos culturais dentro da peça. Por exemplo, quando fala de Ambó, a partir do nome, Ambó, na língua ibanto, qualquer um vai perguntar Ambó, por que Ambó? Além de olhar pela peça e ter essa imaginação, só o nome também pode criar exatamente vários questionamentos sobre a partir mesmo do próprio nome. Mas a nossa intenção é justamente essa, suscitar a curiosidade das pessoas. Né? Que eu acho que no final do dia
quem cria uma peça, ou seja, quem faz arte de forma geral, como eu disse, a arte é muito abstrata. A sua percepção de arte pode não ser a minha percepção de arte. Exato. E vice-versa. E as tantas podem nem ser a percepção de quem criou a peça, mas está ali esse exercício que todo mundo é convidado a fazer e que depois no final do dia nós temos ali, pronto, uma proposta que fala por si só. Há alguma pergunta que eu não consigo visualizar? Tem no Sim. sorvete. Senhor Alfredo Caetano. Ok. O senhor Alfredo toca num ponto muito pertinente. Sim. Que é a dificuldade de criação dessas peças. Bom, não é um processo de todo fácil, é um processo extremamente complexo. Para ter ideia, neste projeto trabalhamos, depois de criar o processo criativo e toda essa ideia, trabalhamos com mais 4 pessoas, basicamente um designer gráfico, um designer industrial, um designer de produto, e depois levamos a peça à fábrica, onde dentro da fábrica, ainda depois de passar por todas as etapas e por todas as pessoas que fazem com que realmente um objeto seja execuível, porque no final do dia, daí também os engenheiros às vezes com os arquitetos terem assim uma rixa, que é, vocês pensam, idealizam, mas depois como é que aquilo é feito? Então realmente, é real que depois disso é toda feita uma pesquisa, é toda feita um protótipo, chegarmos ao resultado final. A peça Ambó, especificamente, se eu bem me recordo, foram mais de 5 meses de desafio, mas por ter sido a peça protótipo. Okay. O que é uma peça protótipo, Sr. Alfredo? Vou falar especificamente do Sr. Alfredo. Sim, porque ele uma pergunta, gostava de saber quanto tempo leva, por exemplo, produzir a peça Ambó, né? justamente. A peça Ambó foi a peça protótipo, essa que foi produzida. Quando se faz um protótipo, é justamente aquela coisa de ver o que é que o desenho era bonito e não funciona. Para ter ideia, quando nós fizemos a peça Ambó, algumas das lascas que tínhamos partiam-se, quebravam, porque inicialmente nós tínhamos um desenho, o desenho estava demasiado fino, não conseguíamos ter ela sustentável, partiam-se peças. Íamos de novo para o escritório, ajustávamos o desenho novamente, levávamos outra vez o desenho à CNC, a CNC voltava a criar as peças, voltavam a quebrar. Então a pessoa tinha que entender, mas estão a quebrar por quê? Porque uma parte está mais fina do que outra. Então todo esse processo, quando se cria uma peça, pode levar em média 5, 6 meses, 7 meses, depende. Depois de se criar a primeira peça Ambó, ou depois de criar a primeira peça protótipo, todas as outras peças são uma sequência. Porque aí o programa já está afinado, já sabe que se fizer aquela peça que vai encaixar na outra de X milímetros ou X centímetros, vai precisar de ser ajustada. Quando ela está materializada, o resto é série. Então, depois disso é gravado o programa, onde diz, ok, o protótipo está feito, fizemos os testes, ela encaixa, está tudo bem. As outras já saem em série, as outras já são muito mais fáceis de sair. Obviamente são peças que têm de ser feitas por encomenda. Em 2015, o projeto teve tivemos de deixá-lo a repousar, tivemos a crise, tivemos demasiados desafios na altura. Estou agora a repensar no projeto como tal, de como agora relançarmos o projeto como tal. E pronto, para dizer que de facto são peças muito desafiadoras, são peças que não conseguimos fazer à mão, apesar de depois haver um trabalho manual muito grande, mas há aqui um trabalho de engenharia muito grande por trás dessas peças. Daí, às vezes, pronto. Eu acho que voltamos. Tivemos aqui um pequeno probleminha técnico, mas penso que estamos online. Não sei se nos podem dizer se nos ouvem. Ok, eu gostava até de passar a palavra ao senhor Alfredo Caetano Augusto, no âmbito da questão que estava a ser respondida. Se está saciado ou ainda tem alguma coisa que não ficou claro, então gostava de lhe passar a palavra para lhe ouvirmos. Se foi tudo ok. Daqui fala o Alfredo. Sim, Alfredo, sim, estou satisfeito com a resposta e
dizer que, de facto, são peças que carecem mesmo de muita atenção ao ser confeccionadas. Então, estou satisfeito com a... Ok, senhor Fredo, Sim. agradeço a sua questão. Agradeço a sua questão, sim. Eu penso que fez uma pergunta muito pertinente, que tem a ver com pronto, todo o processo de produção, daí também ser um desafio, às vezes não conseguimos materializar algumas coisas em Angola e isso torna o produto às vezes um bocadinho mais custoso, mas pronto, fazemos votos de que futuramente possam ser feitos cá em Angola e que, pronto, fora toda essa dificuldade técnica, sejamos um bocadinho mais otimistas em conseguir resolver tudo cá, localmente. Estaremos à espera disso. Sim, não Como conseguimos sempre. ouvir, senhor Caetano? Eu disse, estaremos à espera disso. Fazemos gosto que sejam confeccionadas aqui no nosso país, no caso, as peças. Tá bom. Muito obrigada. Obrigado pela participação. Ok, nada por isso. Ok. E, tendo em conta esse desafio todo na produção das peças, disse que são peças muito valiosas, não podemos encontrar facilmente nos supermercados, como na produção de outras peças, devem ser sempre encomendadas ou como é que é? Sim, normalmente quem faz peças pronto. Há uma marca que eu gosto muito, que é a Boca do Lobo, que tem peças escultóricas também, tem uma dinâmica, não vou dizer similar, mas trabalham com peças escultóricas. Boca do Lobo já está no nível em que pode produzir peças e ter um showroom onde as pessoas vão e podem ver. Obviamente, para quem está a começar um projeto e para quem está a alinhar-se a nível de várias dinâmicas e desafios, são peças que convém que sejam feitas por encomenda, né? Para não termos um custo de produção muito alto e depois isso envolve muitas coisas. Então, o ideal é que sejam peças feitas por encomenda. Obviamente são criados protótipos, como eu expliquei, os protótipos já sabemos que são feitos e que são viáveis, e depois aí então trabalhamos dessa maneira. Inicialmente, futuramente, obviamente podemos ter uma loja e onde podemos ter as peças expostas e depois irem adquirirem dentro do que for necessário. Porque estou a olhar o exemplo desta peça que nós temos aí, Sim. a qualquer sítio onde vai, encontra-se aí lá neste mercado artesanal. Sim, mas nós estamos... Encontramos tantos e tantos disponíveis à espera de clientes, né? Nós estamos a falar de dois mercados diferentes, César. Aqui nós estamos a falar de um mercado que é artesanato e aqui nós estamos a falar de peças artísticas. Né? O artesanato, obviamente, é feito em série, tem os artesãos que são feitos ali. E eu expliquei aqui, como o Sr. César viu, toda a dinâmica que traz criar uma peça desta natureza. Desde fazer um processo criativo, até passar por engenheiros para saberem se é execuível, até sair dos engenheiros e ir para a fábrica, sair da fábrica e ir para os programas, falhar nos programas, afinar programas. Portanto, estamos a falar aqui de um processo completamente diferente. Não conseguiria, por uma questão muito lógica, para ter ideia, o artesão pega na madeira, transforma a madeira, lixa a madeira, tem um acabamento e tem um produto final ali, no momento pequeno, que pode caber no bolso de uma pessoa ou não, mas é uma venda de produto direto. Nós aqui temos N intervenientes, temos N profissionais com formações muito específicas, onde cada um deles tem um custo. Para ter ideia, um designer de produto tem um custo. E então, pronto, leva a não ser uma peça fácil de encontrar, como o Sr. César colocou, numa feira de artesanato. Ok. Eu vejo novamente o Sr. João levantar a mão. Sim. Por favor. Era só uma pequena questão. Eu não sei qual é a diferença entre peças artísticas e essas outras peças artesanais. Não é muito. Já concordo, não? Está me ouvindo melhor? Sim, lhe ouvimos com alguns cortes. Se puder repetir, agradecia. Agora está melhor, não é? Muito melhor. Melhor, sim. Melhor só. Ok. Não, eu dizia que eu não sei se no vosso projeto presente ou futuro, se existe algum projeto
mais virado para a educação das pessoas, do gosto por esse tipo de trabalho que vocês fazem, ou mesmo também de marketing, se for no lado comercial, para invadir o mercado, no sentido de vocês comercializarem ao máximo esses produtos. Obrigado. Sr. João, podia repetir a sua primeira questão, por favor, que não ouvimos, com relação a peças A primeira... foi apenas um comentário. Eu disse que eu não sei bem qual a diferença. Eu ouvi a Sheila falar que, na altura depois caí, que há diferença entre as peças artesanais e as peças artísticas. Eu pensei assim comigo, na minha ignorância, mas, bom, também a peça artesanal também é artística ou não? Bom, eu não sei qual é a diferença, não é minha área, não domino muito bem essa diferença, não. Na matéria, se calhar também seria importante falar um pouco sobre isso. Falar também. Penso que o Sr. João deve ter ouvido a minha abordagem quando estava a explicar. Nós estamos a falar, todas elas são demonstrações artísticas. O artesanato é arte, a pintura é arte, a fotografia é arte, a música é arte. A arte está representada em determinadas vertentes da nossa vida. Você compreende, Sr. João? Consigo. Ok, estamos a ouvir com alguma interferência o seu microfone. Vou só responder e depois, se quiser fazer uma segunda intervenção, disponha. Estava-lhe a dizer que todas as vertentes artísticas são arte. A poesia é arte, tudo é arte. Mas depois, dentro da arte, nós temos algumas categorias diferentes. Falar de artesanato, nós estamos a falar de um produto, como eu disse anteriormente, onde temos a intervenção de um artesão, que é um artista, onde ele tem um material e ele vai transformar esse material de forma direta. Ele pega no material, vai lixar, vai esculpir e vai, de alguma maneira, fazer o seu comércio direto. Neste tipo de projetos, onde estamos a falar de mobiliários que são escultóricos e peças artísticas, nós temos diferentes etapas. Não que o artesão não as tenha, o artesão tem uma forma de trabalhar muito mais direta, muito mais, como é que eu posso dizer? Posso até dizer, a nível de custos, não envolve tanta gente como envolve, criamos uma peça de mobiliário desta natureza, atingimos, porque é que acontece? Um mobiliário premium tem, como tudo, categorias, nós temos que responder a determinadas categorias para sermos considerados determinadas coisas. Se eu quero realmente entrar para um tipo de mercado onde vou comercializar um mobiliário, quando eu digo premium, é um mobiliário que já está a sair um bocadinho do escalão do médio-alto, né? Estamos a atingir um outro mercado. Obviamente, nós temos que ter um nível de execução de excelência. Este nível de execução de excelência é necessário termos a intervenção de muitos profissionais, como eu estava a dizer anteriormente ao Sr. César. Começou comigo, que sou diretora criativa da marca, idealizei a marca com um colega, mas, entretanto, depois de eu ter tudo na cabeça, outras pessoas tiveram que intervir nesse processo. Sim, mas acho que em relação a isso é o próprio processo, né? A diferença vai consistir mais no processo. Porque se tivermos que comparar com as peças de um artesanato e essa que nos apresenta, são todas peças de escultura. Mas o processo da produção dessas peças é aí onde está a grande diferença. Porque um artesanato, ele vai conceber a ideia e vai comprar madeira e a partir da madeira vai fazer... Exatamente. E por aí. Então, o próprio mercado dele também é diferente. É uma semana. Exatamente. Com a ideia e produção da própria peça, uma semana é suficiente ele manter a peça no mercado. Atenção, Sr. César, atenção. Nós temos peças de artesanato extremamente complexas. E aqui vou resgatar o grande trabalho dos artesãos. Aliás, depois da peça passar por um processo de CNC, que é a máquina que faz o desenho a laser, porque não conseguiríamos ter essa precisão à mão, nós temos depois um trabalho de artesanato. A pessoa que vai depois fazer aquilo na fábrica tem de trabalhar com a mão em cima do que a máquina fez. Portanto, nós temos aqui, fora a questão de todos os profissionais, nós temos o artesão, que também é um valor agregado dentro do nosso processo. Então, torna o processo muito mais complexo, muito mais custoso. Como eu disse anteriormente, que acho que o Sr. João não estava,
nós temos a intervenção de várias pessoas especializadas em áreas. Nós não temos em Angola, por exemplo, a formação de design de produto, não temos a formação de design industrial, porque o design industrial, para fazer um copo, para fazer uma garrafa, para fazer um telefone, tudo tem gramas, tudo tem milímetros, tudo tem altura, tudo tem tudo. Então, temos pessoas muito específicas que desenham cada coisa. Eu não sei desenhar, ou seja, eu sei desenhar objetos, obviamente, mas eu não sei colocar um objeto em pé para ele depois ter a concepção final. Eu preciso dos colegas que me deem esse suporte. Então, aí, fora depois, os materiais. Estamos só a falar de produção. O que é que envolve uma produção dessa natureza? Pronto, isto para responder o Sr. João, espero ter tirado um bocadinho da sua dúvida. Os artesãos são uma grande mais-valia no mundo do mobiliário. Um trabalho feito à mão de um artesão tem um valor imensurável, porque não estamos a falar de uma máquina, estamos a falar de uma pessoa que é um artista e que está ali a pôr a sua energia, e está a trabalhar, e está a trabalhar a natureza do próprio material, que é para fazer com que aquela peça exista. E antigamente, nas nossas escolas de design, as primeiras começaram, ninguém usava máquinas, desenhava-se à mão, tudo era feito à mão. Portanto, o trabalho do artesão é tão importante quanto o trabalho de uma pessoa que venha de um processo como o nosso. São processos diferentes, igualmente importantes, porém diferentes para públicos diferentes. Não sei se me fiz esclarecer. Acho que sim, está claro. Havia mais uma pergunta do Sr. João também. Estou a ficar também sem bateria. O Sr. João, na segunda pergunta que fez, era com relação à educação, se bem me recordo. É um desejo muito grande, sim, fazer workshops para faculdades, universidades, tentarmos levar um bocadinho dessa dinâmica de como as coisas são criadas, os processos são criados. Nós, pronto, na minha universidade especificamente, tivemos esse apoio, né, daí também ser possível, depois nós saímos da vida académica e para a vida profissional, conseguimos levar toda essa bagagem para a vida profissional, mas isso requer treinamento, requer pesquisa. Alguém mostrou-nos o caminho. E então eu acredito muito na educação e claro que onde puder dar o meu contributo para que isto aconteça, sem dúvida alguma que isso vai acontecer, porque depender de mim, pelo menos, é a minha vontade e que surjam mais projetos dessa natureza, mais estudantes de arquitetura, mais arquitetos. Eu acho que Angola merece e o mundo merece, então para mim seria assim uma grande honra e poder colaborar neste sentido. Ok. Sem outras questões, vamos passar para uma outra questão, né? A minha provocação era no sentido se a peça Ambo foi representada na mesa redonda que tiveram nos Lagos. Pronto, na verdade o evento que nós tivemos, que foi o Design Week Lagos, foi em função de muitas questões, onde muitas delas já coloquei aqui, até de forma um bocadinho antecipada, que foi uma discussão a nível da África sobre a profissão do design de interiores, da arquitetura de interiores e design, especificamente, onde cada representante de país levava um objeto, levava, obviamente, as suas inquietudes a nível de país e desafios. Foi uma semana de vários eventos, fui eu e o Júlio é arquiteto também, infelizmente hoje não pôde estar aqui connosco, mas estará em outra oportunidade, está neste momento a fazer, está em outro desafio neste exato momento. Mas fomos os dois representar, o Júlio também tem um escritório de arquitetura, também tem feito um trabalho a nível nacional muito importante, depois terá a oportunidade de conhecer. Sim. E então a ideia foi nós levarmos um bocadinho, obviamente veio o projeto Ambo, foi muito bem recebido, tal como o projeto Ambo havia outros projetos de outros colegas, de outros países, onde também tinham outras situações a colocar, e desafios que no final do dia muitos países africanos têm um denominador comum que é a produção. Assim como Angola, temos os nossos desafios a nível de produção, colegas da Côte d'Ivoire, do Malawi e outros lugares da RDC também apresentavam algumas questões que tinham muito a ver com toda essa dinâmica de produção local e tudo mais.
Então, não levamos a peça como tal, pelas questões de limitações pelo Covid e tudo mais. A conferência não pode ter, não foi extensiva a todo mundo, foram só os delegados representantes dos países. Enquanto lá tivemos vários eventos, desde apresentações de mobiliários, que foi uma feira que houve lá, de designers nigerianos e afins. Tivemos a apresentação de um livro de interior design, tivemos a apresentação de uma plataforma onde vai reunir vários arquitetos da África, para quem quiser a nível mundial ter uma base de dados onde vários arquitetos vão estar. Tivemos a apresentação de um documentário na Netflix, que foi feito em Lagos também, onde vários designers, arquitetos tinham seus projetos e também colocavam. Foi muito dinâmico, foi uma troca de experiências muito importante. Daí eu dizer que é importante nós levarmos um produto nosso lá para fora, porque conseguir contar a história de Angola através do mobiliário, conseguir levar muita coisa nossa, isso suscitou muita curiosidade de várias pessoas de nível mundial que lá estavam, várias pessoas com um legado muito bom, muito importante. E então acho que a ideia é justamente essa, onde nós formos, conseguimos levar os nossos projetos e a nossa forma de estar e pensar, de alguma maneira. Ok. Acho que não temos outras inquietações, outras contribuições, mas deixa-me só perguntar ao meu colega Luís se aqueles que nos acompanham a partir da nossa página do Facebook, se nos deixaram algum comentário ou uma questão. Então, sem outros comentários adicionais, eu gostava de pôr um ponto e vírgula à nossa comunicação, continuarmos a discutir, a aprender, a partir do momento em que nós poderemos mandar essa informação nas nossas plataformas como forma de disseminação de informação. Mas antes eu gostava de dar a última palavra à nossa leitora para considerações finais. Bom, como considerações finais, primeiro não, como fiz aqui, primeiramente farei novamente agradecer o convite. Eu acho que a DW está fazendo um trabalho que é de valor, né? Eu acho que estamos a precisar de debate, estamos a precisar de trazer pessoas relevantes e temos aqui o nosso contributo e podemos fazer alguma coisa. Eu, particularmente, sou das jovens angolanas que acredita ainda em muitas coisas. Eu acredito que nós, desde o nosso ponto, onde cada um está, podemos fazer o nosso melhor. Não é fácil, os desafios são constantes, são muitos desafios, mas todos nós conseguimos dar o nosso contributo e fazer melhor dentro das nossas possibilidades. Isso é de grande valor. Então, o meu contributo aqui é para não pararmos, é para continuarmos a inovar, é para quem tem um projeto pequenino, quem tem um projeto grande, partilhar, estarmos cada vez mais unidos. O que eu aprendi no Design Week e que trouxe-me como experiência é, sem dúvida, a união. Eu levo levei comigo essa palavra e penso que a união faz a força, sem dúvida, e é então unificarmos aqui e saber quem tem o que tiver, se una, que nos unamos todos e que seja então possível levarmos o nosso design, a nossa arquitetura além de fronteiras. Então, bom, nós é que agradecemos a sua disponibilidade, retiramos o mesmo agradecimento que nós fizemos no princípio e agradecer também a consulta Elga que nos sugeriu a sua presença aqui, porque se calhar se não fosse ele, não sei se poderíamos lhe encontrar esse ano, não sei qual é o tempo que nós poderíamos, um abraço muito grande, juntos. Ok. E a todos que nos acompanharam e se calhar nos acompanharão depois, desejamos continuação de um final de semana, não é? Já começou, porque em Angola o fim de semana começa sexta-feira à tarde. Então, agradecemos a vossa presença do outro lado e estamos juntos. Queria só agradecer ao Sr. Alfredo, peço desculpa, secretário Sr. César, pelo seu comentário, muito obrigada. Para dizer que quem quiser entrar em contato ou tiver algum projeto a nível de universidades ou o que for, em que nós podemos unir-nos e levar um bocadinho
dessa forma de fazer acontecer determinadas coisas, que eu tenho toda a disponibilidade possível, podem enviar uma mensagem pelo Facebook ou contactar depois, ou contactar depois a DW para podermos então dar o nosso contributo, que eu acho que isso é muito importante. Há muitos jovens com fome de aprender e fazer acontecer, então deixar aqui a minha disponibilidade total para quem for necessitar. Obrigado a todos e a senhora Sheila. Obrigada. Estamos juntos. Tá, obrigado. Estamos juntos, sim. Muito obrigada.